Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 15 de agosto de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Roteiro pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada O Perispírito. Como será o tecido sutil da espiritual roupagem que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte? Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados. Quão difícil se faria esclarecer à lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é, ainda corpo, organização que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste, além do sepulcro, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos, em grande número, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando e vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente é acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática,
obedece a leis de gravidade no plano de que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas de luta carnal ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, que a paz, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações. Fortaleça-nos em espírito para mais uma noite de estudo em torno do livro dos Espíritos, no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje nós vamos falar lá do capítulo 1, falando do perispírito, que esse estudo está no livro, dos Espíritos, aonde fala da origem da natureza dos espíritos. E aí nós vamos estar no capítulo 1, lá na questão 93. Mas antes, nós vamos dar uma lida no livro Roteiro de Emmanuel, que ele vai trazer para nós falar um pouco sobre o perispírito. Então, nós vamos trazer aqui essa abertura primeiro. Uma boa noite, o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida fica na rua Vitor Meireles, 271, no Riachuelo. E aqui quem vos fala é Maria Aniette. Então vamos fazer a nossa leitura para depois adentrar o estudo. E vamos falar, está no capítulo 6 do livro Roteiro, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E diz assim: como será tecido sutil da espiritual roupagem que o homem vergará sem o corpo de carne, além da morte? Isso é o nosso querido Francisco Cândido Xavier conversando com Emmanuel. E Emmanuel responde a ele. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a largata com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcende a série estequiogenética, conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado com extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e habitação que só a experiência consegue conferir.
Aí vamos mais à frente quando ele diz: nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual com a intensa capacidade de ação pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos da perturbação e da crueldade, com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Não possui meios para as acessos imediatas, mas dispõe de elementos para dominar no ambiente em que se equilibra. Não adquiriram ainda a verticalidade do amor, que se eleva aos santuários divinos, na conquista da própria sublimação, mas já se iniciaram na horizontalidade da ciência, com que influenciam aqueles que, de algum modo, ainda lhes partilham a posição espiritual. Os anjos caídos não passam de grandes gênios, intelectualizados com estreita capacidade de sentir. Apaixonados, guardam a faculdade de alterar a expressão que lhes é própria, fascinando, vampirizando nos reinos inferiores da natureza. Entretanto, nada foge à transformação e tudo se ajusta dentro do universo para o geral aproveitamento da vida. A ignorância dormente e acordada e aguilhoada pela ignorância desperta. A bondade incipiente é estimulada pela bondade maior. O perispírito, quanto à forma somática, obedece às leis de gravidade no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal, ou nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Então, daqui, a gente vê a importância desse chamado perispírito. Porque sem o perispírito, o espírito não poderia se aproximar do corpo para poder existir a encarnação ou a reencarnação. Para isso é preciso de um perispírito. E aí vamos desenvolver agora esse estudo. E aqui, o perispírito, a primeira questão a ser respondida será essa. A 93. Pergunta Kardec aos espíritos. O espírito propriamente dito está descoberto ou, como alguns o pretendem, encontrar-se
envolto numa substância qualquer? E aí os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância vaporosa para ti, porém ainda muito grosseira para nós. Todavia, bastante vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele queira. Então, nós vamos entender com isso que o perispírito é maleável, reciclável. Ele, conforme seja o pensamento do espírito, ele se transporta, ele modifica-se, traz a aparência que ele deseja, que ele quer, que nem é preciso ter moral para isso. Se ele sabe lidar com essa energia, com esse plasmar de personalidade, de forma, ele vai muito bem fazer isso. Então, essa substância é o perispírito que o envolve e se projeta para fora do espírito, formando uma espécie de centro eletromagnético, que os especialistas chamam de áurea humana, e que, em síntese, é a sala de visita do espírito, e é aí que ele recebe companheiros do bem ou do mal, dependendo, é claro, dos seus sentimentos e pensamentos voltado para o erro ou para o acerto. E aí, com isso, nós vamos entender, compreender melhor o papel do perispírito, a importância que ainda é muito pouco estudado no nosso meio. Mesmo que quem conhece é o livro, são os espíritas, né? Então, nós vamos ver aqui, lá na Gênesis, no capítulo 14, que fala dos fluidos, né? Então, ele vai trazer para nós, lá na mensagem, na questão 23, mas antes, vamos na 22, que diz assim: explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Porque para aquele que não conhece, isso tudo é sobrenatural. E mais do que nunca, é mais natural do que possamos imaginar. Então, ele diz aqui, lá no 22 dos fluidos da Gênesis: o perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínuo contato com os desencarnados. É por ele, enfim, que ocorre com o homem fenômenos especiais que não têm sua origem na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, que também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes a contragosto, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito e é por seu intermediário que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais, que escapa aos sentidos carnais, pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser, o que encontra na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. E então a gente vai ver que os demais sentidos do corpo físico são o tato, o olfato e o paladar. Ainda que de uma maneira
muito limitada, podemos comparar o sentido espiritual com o princípio de funcionamento do radar, que emite ondas eletromagnéticas no ambiente à sua volta e recebe os ecos das ondas emitidas, trazido à percepção do ambiente circundante. Então, como vê, o perispírito é o agente, aquele intermediário que está entre o espírito e entre o corpo. Então, ele é quem dá aquela liga, né? Para que aconteça isso. Então, para o espírito encarnar, ele traz na sua formação esse perispírito que muitas vezes, já muito modificado, enquanto mais elevado, ele vai se estruturando de uma forma bem mais sutil, tá? E aí, lá na questão do céu e inferno, o que Kardec traz para nós em relação a essa questão? Seja o livro Céu e Inferno ou Justiça Divina. No capítulo 1, ele vai falar da passagem, né? Lá no item 3. Olha o que ele diz para nós. Vamos ver? Ele fala que isso aqui está no Céu e Inferno, no capítulo 1, a passagem. Ele diz que a matéria inerte é insensível, isto é, um fato real. Somente a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que disso recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma que sofre, e não o corpo. Este é apenas o instrumento da dor. A alma é a paciente após a morte. Estando o corpo separado da alma, pode-se impunemente mutilado, porque ele não sentirá nada. A alma, por sua vez, dele estando separada, não recebe nenhuma impressão da desorganização desse corpo. Ela tem suas próprias sensações, cuja fonte não está na matéria tangível. Então, após a morte, o corpo não sente mais nada. Por quê? O perispírito vai estar ligado ao espírito, não mais à matéria. E aí Kardec continua dizendo, ainda no item 3, o perispírito é o invólucro fluídico da alma, da qual não é separado, nem antes nem após a morte. É com a qual forma, por assim dizer, apenas um porquanto não se pode conceber um sem a outra. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra no corpo, em todas as suas partes, e serve de veículo às sensações físicas da alma. E do mesmo modo, por esse intermediário, que a alma age sobre o corpo e dele dirige os movimentos. E aí nós vamos entender que aí vamos lá no livro dos médiuns, lá na questão, no livro dos médiuns, Kardec traz sobre essa situação, lá no capítulo 4, da primeira parte. Ele vai falar em relação ao perispírito, no item 50, quando se fala do sistema. Ele diz, sistema da alma imaterial, consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam, portanto, duas coisas distintas. Ou melhor, dizendo, o perispírito seria a própria alma, depurando-se gradualmente, através das diversas transmigrações, como o álcool se depura através das diversas destilações, enquanto que a doutrina espírita somente considera
o perispírito como envoltório fluídico da alma ou do espírito. Como o perispírito é matéria, embora muito etérea, a alma seria então de uma natureza material, mais ou menos essencial, conforme o grau da sua depuração. E ele vai falando mais adiante, porque ele vai trazer nesse mesmo capítulo, e quem traz isso para nós é o espírito Lamennais, né? E mais adiante, quando vai falar sobre as manifestações espíritas, lá na 54, olha o que ele diz, Kardec. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, levaram à conclusão de que há no homem 3 coisas. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, em quem reside o senso moral. 2, o corpo envoltório grosseiro, material, do qual ele se reveste temporariamente para o cumprimento de certos desígnios providenciais. 3, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de elo entre a alma e o corpo. E aí ele vai falar mais nesse mesmo item 54, quando Kardec diz: o perispírito não é absolutamente uma dessas hipóteses, às quais algumas vezes recorre a ciência para a explicação de um fato. Sua existência não é apenas revelada pelos espíritos, é o resultado de observações, como teremos oportunidade de demonstrá-lo. Por enquanto, para não nos antecipar sobre os fatos que teremos a relatar, limitar-nos-emos a dizer que seja durante sua união com o corpo, seja depois da sua separação, a alma nunca está separada do perispírito. E aí também na 55 ele vai falar, na 56, 57, 58 e 59. Da 50 até a 59, ele vai trazer isso para nós. E aí nós vamos então entender, né, o que é o perispírito, a importância dele para nós. Como é que nós nos apresentamos a alguém e como nós nos vamos identificar? De acordo com a vivência que tivemos com aquele a quem nos apresentamos. Se nesta encarnação nós vamos apresentarmos com a aparência que temos, mas se foi encarnações anteriores, vamos nos apresentar como eles a nós, com aquela aparência em que nós convivemos, aonde nós nos conhecemos. E aí a gente vai compreender sempre a importância que é o perispírito para todos nós. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, na 94, de onde o espírito retira seu envoltório semimaterial? E os espíritos respondem a Kardec: do fluido universal de cada globo. É por isso que não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. E aí nós vamos entender em relação a isso. Os recursos são hauridos dos planetas em que vão reencarnar. E é exatamente por isso que quando o mundo é primitivo, esse envoltório é grosseiro, e em mundos superiores o envoltório se mostra diáfano. À medida que o espírito evolui, o envoltório acompanha o crescimento e também se rarefaz até um ponto que se confunde com o próprio espírito. E aí nós vamos lá na questão 187
do Livro dos Espíritos, quando vai falar para nós sobre essa questão. Ele diz lá, né? Porque ele está perguntando se o nosso corpo e nosso perispírito é da mesma maneira em todos os mundos. Ele está dizendo que não. Aí no 187, Kardec pergunta aos espíritos: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E os espíritos respondem: não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E essa mudança é tão rápida quanto o relâmpago. Então, o que ele está nos falando aqui em relação ao mundo em que nós estamos. E aí nós vamos entender que quanto mais evoluído é o espírito, essa matéria será mais etérea, de chegar o momento de ser confundida, o perispírito com o espírito, assim como Jesus em sua transfiguração. Não se sabia, Jesus se apresenta em perispírito, mas ninguém sabia disso. E aí, o que nós vamos entender? Que a matéria que o espírito usa para formar o seu perispírito é retirado do mundo em que se encontra, e ao passar de um mundo para o outro, terá que formar novamente o seu corpo espiritual, decorrendo daí que, sendo a matéria diferente em cada mundo, certamente o perispírito também o será. E aí nós vamos entender, compreender que cada vez, e que outra questão, pensamento. O pensamento de um espírito elevado é sempre potencializado no bem, na beleza, enquanto que o inferior, ele está sempre nas coisas inferiores, né? Então, ele que pode, né? O espírito, ele pode plasmar o seu corpo, o seu perispírito, nas vibrações ao qual ele está agasalhado. E a gente vai de novo buscar o Livro dos Médiuns, quando fala dos guias dos médiuns, lá na questão, lá no capítulo 22, da mediunidade dos animais. Então, vamos ver o que nós vamos buscar aqui. Porque o que ele vai falar? Lá no capítulo 22, que vai falar da mediunidade dos animais. A questão começa no 234, tá? E ele vai dizer para nós assim: os animais podem ser médios. Pergunta, Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem no Livro dos Médiuns. Os animais podem ser médios? Muitas vezes, esta questão tem sido feita e alguns fatos parecem a ela responder afirmativamente. O que tem feito principalmente acreditar nessa opinião são os animais notáveis de inteligência de alguns pássaros que, educados, parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem trazer as respostas exatas a uma pergunta feita. Observamos essas experiências com um cuidado todo especial. E o que mais nos admirou foi a arte necessária, dispensada à instrução desses pássaros. Sem dúvida, não se pode lhe negar uma certa dose de inteligência relativa, mas é preciso convir que é nesta circunstância a perspicácia deles ultrapassaria de modo a do homem, pois não há quem possa vangloriar-se de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário, para certas experiências, supor-lhes um dom de segunda vista,
superior ao dos sonâmbulos, mas lúcido. De fato, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes intermitências, enquanto que nesses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento oportuno com uma regularidade e uma precisão que não se vê em qualquer sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhe faltaria. A maior parte das experiências que temos visto são da natureza da que fazem os prestigiadores e não podiam deixar-nos em dúvida sobre o emprego de alguns dos seus meios, notadamente o das cartadas inevitáveis, a arte da prestidigitação, consciente em dissimular esse meio sem o que o efeito não teria mais encantamento. O fenômeno, mesmo reduzido a esta proporção, não deixa de ser muito interessante e resta sempre para admirar o talento do instrutor, tanto quanto a inteligência do aluno, pois a dificuldade a vencer é bem maior que se o pássaro agisse apenas em virtude de suas próprias faculdades. Ora, é fazendo executar coisas que ultrapassam o limite do possível. Para a inteligência humana, é provar unicamente, por esse fato, o emprego de um procedimento secreto. Aliás, há um fato constante, é que esses pássaros só atingem este grau de habilidade ao final de um certo tempo e mediante cuidados especiais e perseverantes, o que não seria absolutamente necessário se a inteligência dele tivesse que assumir ela própria sozinha as consequências. Não é mais extraordinário educá-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetir áreas ou palavras? Olha só, é importante a gente entender que ele foi educado, ou seja, ele foi ali trabalhado para tirar aquele papel, aquela carta. E aí, a gente não pode esquecer que por trás desse educador, deste que conduz o pássaro, existem espíritos que trabalham com a natureza e com os impostores. Tem todo tipo de espírito. Então, para um animal ser médio, ele tem que desenvolver alguma coisa que ele não tem. E aí, o que seria isso? Ele está sendo induzido, não pelo pensamento, porque ele não tem pensamento, e é um pássaro ainda, tá? Então, ele não tem ainda um pensamento desenvolvido, como o cão tem mais do que ele, como o gato tem mais do que ele, a baleia, mas não são médios. Não pode. Até porque, para ele ser médio, tem que ter espírito. E jamais o tipo, né, de energia, o acasalamento fluídico não dá para poder ter esse acasalamento entre o espírito que animou um corpo humano com o princípio espiritual de um animal. Porque o animal, no caso, seja uma ave, seja um cachorro, que for, é princípio espiritual. Ele está ainda desenvolvendo a questão das qualidades como animal. Ele pode até mudar de espécie, mas ainda continua animal, tá? E agora vamos para a questão 95. O que é que pergunta Kardec?
aos espíritos na questão 95. Tem a 94A. Pergunta a Kardec aos espíritos. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm até nós, tomam perispírito mais grosseiros, é preciso que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Entendeu? Então, ele foi bem fácil. Ele não usou de meio termos. Ele fala do seu próprio, da vossa matéria. Então, ele vai buscar na matéria em que ele está sendo revestido para poder vir até nós. Aí, na 95, pergunta Kardec aos espíritos. O envoltório semimaterial do espírito dispõe de formas determinadas e pode ser perceptível? E os espíritos respondem: sim. Uma forma correspondente à vontade do espírito. É assim que ele vos aparece, algumas vezes, quer nos sonhos, quer no estado de vigília, e que pode tomar uma forma visível, até mesmo palpável, que é a questão da materialização. A materialização, ela é palpável, tá? E aí nós vamos entender que a forma de apresentação do perispírito é sempre humana, mas isso não quer dizer que não possa haver outras formas de apresentação, porque isso fica a critério do espírito. Espíritos superiores se apresentam, às vezes, irradiados de luz, como se fossem estrelas, e espíritos sofredores podem apresentar-se figuras sombrias, com caratonhas capazes de assustar os incautos. Aí aqui me lembrou, lá no Defaçando o Invisível, na lição que tem a Dona Ivone, do Amaral Pereira, né? Quando fala desse tipo de espírito, que uma menina, inclusive da sua família, ela tinha acordado, ela tinha uns jeitos um tanto muito difícil. Ela era aquela pessoa que estava fazendo careta, ela se comportava de uma forma muito feia. E aí, essa menina, ela teve, e a Dona Ivone vai para conversar, para falar com ela, e ela vai ver como é que isso acontece. Essa menina, quando desencarnada no mundo espiritual, ela se compromete com outros espíritos, né? Nessa área. Só que quando ela encarna, que começa isso a vir muito à tona, ela fica com medo. E ela começa a ficar de uma forma assustadora. Então, era aquela, ela virava cambalhota, e aí eram coisas horrorosas. E Dona Ivone, que tinha vidência, ela via os espíritos que estavam ao seu lado. O que acontece? Eles faziam... Por isso que a gente tem que ter o cuidado. Quando uma criança tem determinado jeito, transjeitos, situações, muitas vezes são espíritos ao lado deles e que faz com que eles se passem por ridículos. Então, vamos observar. E aí começaram a orar, a pedir ajuda, e graças a Deus foram conseguindo ajuda para esse espírito, né? E aí, o que nós vamos ver? Estamos aqui buscando material, né? Para a gente esclarecer um pouco mais em relação a esse 95. Lá na questão quando fala do pensamento, a fotografia do pensamento. Mas nós vamos lá na Revista Espírita de 1859, no mês de janeiro.
o senhor Andriei, médio vidente. Ele era um médio vidente, olha só, desde a publicação do nosso artigo sobre o senhor Andriei, médio vidente, grande número de fatos nos tem sido comunicados, confirmando nossa opinião de que essa faculdade, assim como as demais faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. Nós já tínhamos observado numa porção de casos particulares e, sobretudo, no estado sonambúlico, o fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado e podemos dizer frequentemente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana e as escrituras sagradas. Muitas das que nos foram relatadas ocorre pessoalmente com aqueles que nos informaram, mas quase sempre esses fatos são fortuitos e acidentais. Ainda não tínhamos visto alguém em que tal faculdade fosse de algum modo o estado normal. No senhor Andriei, ela é permanente, onde quer que esteja a população oculta que polula a nova volta, lhe é visível, sem que ele a chame. Para nós, ele representa o papel de um vidente em meio a uma população de cegos. Vê esses seres. Então, o que é que ele quer dizer aqui para a gente? Vamos lembrar do nosso irmão, o Divaldo Pereira Franco, que ele não dirigia, porque a sua visão, ele não sabia quem era espírito e quem era... Aliás, espírito somos todos, né? Mas quem é desencarnado. Então, se apresentavam e ele tinha até medo de poder provocar acidente por essa sua dupla visão, né? E aí ele vai falando mais. Mas aí nós vamos também lá nos agêneres, que Kardec também na revista de 1859. O que eles dizem para nós nos agêneres? Ele diz, é o mês de fevereiro, tá, gente? Ele traz para nós, na questão, é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos. Ou seja, é uma visão e que quem faz todo esse trabalho? O espírito, utilizando o perispírito do médium, né? Que, na verdade, quem vê não é o corpo físico, é o perispírito. E aí, nós vamos entender, né, toda essa questão que ele vai trazendo para nós. E na revista de 1858, no mês de fevereiro, aliás, no mês de maio, o que ele traz para nós? Teoria das manifestações físicas. Concebe-se facilmente a influência moral dos espíritos e as relações que possam ter com nossa alma ou com o espírito. Em nós encarnados, compreende-se que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é um dos seus atributos, sem o auxílio dos órgãos da palavra, porém, mais difícil de compreender são os efeitos materiais que eles podem produzir, tais como ruídos, movimentos do corpo sólido e aparições, sobretudo as tangíveis. Vamos tentar dar a explicação segundo os próprios espíritos e conforme a observação dos fatos. Então, tudo isso, quem é o agente que vai fazer tudo isso? É o perispírito, tá? O espírito atua, se manifesta através do perispírito, tanto do espírito desencarnado quanto do espírito encarnado. Então, isso acontece
através desse corpo astral, como chama André Luiz, desse corpo perispiritual, dessa quinta essência. Então, nós vamos perceber, né, sentir toda essa formação. E como é que acontece? É igual à mediunidade. O que acontece com o médium e com o espírito comunicante? Quem é que faz tudo isso? É o perispírito. Então, o perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante, ele cria uma afinidade fluídica. Por isso que na atual situação, eu não posso dar comunicação do doutor Bezerra, de espíritos evoluídos, porque eu não tenho ainda essa moral, a não ser que fosse uma necessidade muito grande e que não tivesse outro médium. Então, eles aproveitam, como foi no início das mesas girantes, quando começou a eclodir essa comunicação com o mundo espiritual. Tinha necessidade. Eles queriam se comunicar, mostrar para nós que não estavam mortos, que estavam mais vivos do que nunca. Então, era um médium, mesmo na sua condição ainda não muito boa, né? Eles vão atuar sobre esses espíritos. E aí, por isso que Emmanuel, nessa lição do roteiro, olha como é que ele viajou, como é que ele fez para trazer, falando sobre o perispírito. Então, como ele disse, que o perispírito é ainda o corpo organizado, que representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Então, perispírito ainda nós precisamos conhecer, saber, assim como Leon Denis nos traz na questão do pensamento, né? Então, o pensamento age, ele atua. E lá a gente forma através do pensamento. Então, quando a gente estiver mais evoluído, nós vamos pensar em alguém, em uma situação, em algum lugar, e nós podemos nos transportar. Vamos lembrar de Eurípides Barçanufo, que ele começava lá suas aulas e ele sentia quando alguém o chamava, fosse através de uma doença, fosse um parto que ele fosse fazer, e aí ele diminuía suas atividades físicas e o espírito, né? O perispírito seguia com o espírito. E os seus alunos, já sabendo disso, eles mantinham silêncio e ficavam em oração para sustentar esses trabalhos. Então, nós temos muito que aprender ainda, a dominar, ou melhor, a educar o nosso pensamento com o nosso sentimento e trabalhar melhor a nossa vontade, a ação que o perispírito tem junto a nós. Que Deus abençoe, que tenhamos uma boa noite e que sejamos conduzidos em paz, em luz e amor para todos.